ia até falar de Léo já, sempre acompanhando, tal, sempre uma parceria com ele, ia até chamar por ele, mas hoje não está com a gente. Mas, assim, eu acho que eu vou fazer meio que às vezes dele hoje, porque, assim, o que a gente viu do Ceará em campo hoje é o time que a gente tem visto e reclamado com as mesmas falhas dos últimos 45 dias. Porque é um time que já entra em campo nervoso e que tem uma face psicológica muito clara de ser uma equipe que está, tipo, visivelmente e moralmente rebaixada. Porque o que parece é que, assim, nada que o time do Ceará se propõe a fazer em campo dá certo. E aí os jogadores, tipo, com 10 minutos de jogo já estão meio assim, tipo, ou tudo que a gente faz, nada adianta, nada dá certo. E eu senti meio isso com o time do Ceará depois da bola no travessão do Mendonça. O time até começou bem em campo, achei que o jogo foi bem equilibrado, começou com 10 minutos bem interessantes de trocação dos dois times, chances para os dois lados. O Atlético Goianiense chutou 2 bolas que o João Ricardo fez defesas tranquilas e depois teve a bola no travessão do Mendonça. E aí, assim, depois daquilo ali, o que se viu foi o Atlético Goianiense começar a usar o fator casa, usar o fator torcida a seu favor e começar a se impor na partida. E aí, assim, começa a criar chances, o João Ricardo precisando fazer defesas difíceis para evitar um placar elástico, e aí vai lá, o Atlético Goianiense faz um gol. E aí, fez o gol, parece que o time entra em alfa, assim, dá uma desligada e fica meio sem saber o que quer no campeonato, o que precisa fazer. E essa sensação de que tá perdido, o grupo está perdido e que às vezes a comissão técnica está perdida, aumenta a cada jogo. É impressionante, assim, como parece que o Ceará está só esperando que a conjuntura se alinhe para ele entrar na zona de rebaixamento e não sair mais. Sofreu o gol, o Atlético Goianiense continuou melhor em campo, veio o intervalo, o Lúcio fez as trocas, visivelmente, assim, acaba o primeiro tempo, dá para ver que o Mendonça não tem condições de jogo, e aí, assim, eu acho que é necessário fazer a crítica que, ok, o Mendonça era um cara que estava sendo importante no primeiro tempo, era a principal válvula de escape do time, era quem estava tentando dar alguma dinâmica, alguma agilidade no ataque, só que, assim, entre você ter um jogador em condições e um jogador que não tem condições, mesmo que esse jogador seja muito importante, você precisa fazer a troca. E aí eu vejo uma leitura de jogo muito errada do Lúcio, de ter perdido uma paralisação para fazer a troca do Mendonça, sabendo que ele não tinha condições de jogo já antes do intervalo. E aí, assim, ok, o Eric entra bem e tal, mas isso sacrificou uma possibilidade que ele poderia fazer uma mudança mais para frente, separada, forçou ele a ter que fazer mais trocas em atacado. Então, assim, a condução do jogo até pareceu meio errada. Realmente mostra que o Lúcio tem sentido a pressão de ter um primeiro trabalho, certo, como profissional, dentro de um contexto tão problemático como é esse que o Ceará tem apresentado, que é um time que faz de tudo e não consegue reagir. E até o Ceará melhora no segundo tempo, certo? O Atlético Goianiense, eu achei que eles adotam até uma postura um pouco mais retraída, assim, a gente tem 1-0, é o resultado que a gente precisa, então não vamos para trocação franca como a gente foi no primeiro tempo, não vamos de peito aberto, vamos na boa. E aí, assim, o Ceará tem mais volume, só que não consegue criar chances claras de gol. E aí é muito o que o Minhoca disse, é um time que lança muita bola na área, que é até certo ponto previsível, porque a gente sabe que toda jogada do Ceará vai parar ou na ponta esquerda ou na ponta direita, devido à fase ruim do Vina na armação das jogadas, como o cara que joga atrás do atacante de referência. Então, assim, é um time previsível e é um time nervoso. E aí, quando tem a chance da partida, que foi aquela bola que o Zé Roberto colocou na área e que o Luiz Otávio atrapalha o jogo para fazer o gol, dá para ver que, assim, eu não sei se é falta de concentração ou se é todo mundo querendo resolver para tentar tirar o time de todo jeito,
Mas, assim, falta alguma coisa, um quê de alguém para colocar a bola no chão e dizer, pessoal, a gente precisa ter calma. Porque no desespero a gente não consegue resolver. Então, o que me transpareceu no Ceará é que foi um time que entrou em campo desesperado. E aí, assim, tudo bem, a fase é ruim, são 7 jogos sem vencer, mas a gente sabe que é necessário que haja vontade, mas essa vontade não pode se confundir com pressa e menos ainda com desespero. E foi o que, para mim, foi a tônica do segundo tempo, que foi quando o Ceará teve mais volume de jogo. Inclusive, assim, o Ceará passou vários apertos pelo lado direito, com o Edson Fernandes, se eu não me engano, que entra já no segundo tempo. E aí ele entra para jogar do lado direito e ele várias vezes vai na linha de fundo, consegue um drible num defensor que dá um bote errado e passa pela defesa e só não consegue fazer o gol porque a gente sabe também que o Atlético Goianiense é um time que tem limitações técnicas graves. Então, assim, eu acho que o resultado é um tijolo a mais, certo? No contexto que é muito preocupante do Ceará, porque assim, 3 dos confrontos diretos o Ceará já teve, certo? São dos 5 dos times mais próximos ali na zona de rebaixamento, e ele conseguiu conquistar um ponto que foi contra o Cuiabá, porque perdeu do Curitiba e perdeu agora do Atlético Goianiense. Os próximos 3 jogos são 3 jogos muito difíceis, porque vai pegar Inter, vai pegar Fluminense e vai pegar Corinthians. O Inter, inclusive, jogando a vida para que o Palmeiras não seja campeão já na próxima rodada. Então, é um jogo com uma carga absurda para o Internacional. Eles devem jogar em casa, pressionando o Ceará do primeiro ao último minuto. Um Fluminense que está tentando garantir vaga na Libertadores e o Corinthians a mesma coisa, querendo dar uma resposta à torcida após ter perdido a Copa do Brasil. E aí, assim, depois desses 3 jogos, não sei se vai ser o Lúcio ainda, mas o elenco não tem como trocar, então vai ser o mesmo, vai ter que juntar os cacos para enfrentar Avaí e Juventude e tentar escapar. E isso já, muito possivelmente, dentro de um contexto de zona de rebaixamento. Então, assim, o desempenho não foi nada além do esperado. Muito se esperava que, assim, o Ceará tentasse fechar o grupo, unir o grupo e tentar arrumar coisas novas, ir além do que a gente já viu, especialmente depois do episódio no Castelão, sabendo que já não vai mais contar com a torcida, então vai precisar de um fato novo, mas não foi o que a gente viu no jogo. O que a gente viu no jogo foi o velho time desesperado e sem poder de reação que a gente tem cantado em verso e prosa tem pelo menos 45 dias. Então, como Minhoca bem disse, é muito possível que entre na zona já contra o Internacional. Eu acho, se o contexto não mudar, se não houver alguma grande revolução, acho que entra para já não mais sair da zona de rebaixamento. É verdade. Aliás, eu vou até aproveitar, enquanto o Lucas até estabelece aí de novo a imagem dele, uma mensagem aqui do Marcos Henriques Martins. Pode colocar aí na tela, pronto. Eu já vou responder aqui, viu, Lucas? Aqui a mensagem do Marcos Henrique. Ele pergunta, né, o que é que aconteceu com aquela consistência defensiva que houve contra o Flamengo e aquela marcação-pressão contra o Santos. Hoje o 3-5, bola no Nino, né, que é a formação aí que ele coloca. Escalação errada, buraco no meio e falta de criação. Eu senti, sabe, Iago, que o time que ele colocou em campo não era bem equilibrado, sabe? Não era bem equilibrado. Essa formação do 3-5-2 que ele adotou desde o jogo contra o Goiás deu certo em casa. O Ceará jogou bem em casa. E contra o Atlético Mineiro, jogou até bem defensivamente, mas tinha um problema de jogar ali na questão ofensiva. Tudo bem que não teve um Mendonça nesse jogo. Mas ela nunca me pareceu uma formação em que o time estava muito bem adaptado, entendeu? Assim, mesmo tendo tido uma leve melhora. Por que eu falo isso? Porque eu acho que sem o Richard, né? O Richard não estava listado para esse jogo, ele estava machucado. Eu já teria colocado de cara 2 volantes de recuperação de bola. Richardson com o próprio Sobral, entendeu? 2 caras de recuperação de bola. O Ceará tinha que tentar ter esse meio de campo mais forte. E quando você coloca o Castilho junto com o Vina, junto com o Jô, junto com o Medoça, a sua recuperação de bola e os seus jogadores da frente para fazer essa recuperação
dificulta mais algumas vezes. O Mendonça, por exemplo, é o que tem mais essa característica de ajudar nessa recomposição, porque o Castilho não tem essa facilidade, o Vina muito menos, o Vina não ajuda defensivamente, e o Jô também não. São jogadores ali que preenchem espaços. Na prática, eles acabam não acrescentando tanto. Então, assim, seria uma ideia. Se teria dado certo, e é que tá. É o treinador que teria que preparar melhor para esse jogo. Eu já teria entrado mesmo com 2 homens de recuperação de jogo, né? Recuperação de bola, que seria o próprio Sobral juntamente com o Richard, colocaria exatamente ou Castilho, eu começaria até mais com o Castilho, ou Vina, para ser aquele homem mais próximo do ataque, né? Tendo, e aí eu pensaria em colocar, por exemplo, um jogador da característica do Eric, da velocidade. Ou até não, você poderia ter o Nino do lado direito, colocando o Michel Macedo, né? Colocando o Nino pelo lado direito, o Michel Macedo mais como um lateral, liberar mais o Nino pela direita, tendo o Mendonça para a esquerda, porque na minha ideia, eu acho que o Ceará poderia ter feito um estilo de jogo do que ele fez contra o América Mineiro, que foi uma partida que o Ceará soube se defender e era bola em profundidade para o Mendonça aproveitar ali jogadas de ataque. E o Ceará não soube aproveitar isso. Tanto é que o Atlético Goianiense até deixava, eu até imaginei que o Atlético Goianiense fosse fazer uma marcação mais alta para dificultar essa saída de bola do Ceará, que nem é tão boa assim. Mas ele deixou o Ceará trabalhar a bola, que aí é onde entra o problema. Não me parece que o Lúcio está sabendo desenvolver esse time nas características ofensivas. E deu para ver muitas vezes, principalmente no primeiro tempo. Quando o Atlético Goianiense tinha a bola, cara, o meio de campo, como o Marcos Henrique falou aí, era um buraco enorme. Jogadores saíam da defesa arrastando a bola. Tinha hora que teve uma jogada, acho que se eu não me engano, foi 5 contra 2. É porque o jogador do Atlético Goianiense quis bater no gol, acho que foi no segundo tempo. Foram 5 jogadores do Atlético Goianiense contra 2 ou 3 do Ceará. Se eles fossem mais inteligentes, poderiam ter aproveitado melhor a jogada. E teve muito, assim, deu para ver claramente o que é um time vivendo um bom momento, como o Atlético Goianiense, jogadores se entregando, porque, por exemplo, no segundo tempo, quando o Ceará pressionou, a diferença da luta dos caras do Atlético Goianiense para tirar a bola, mesmo jogando mal e tudo mais, era tirando bola, era lutando, era dando carrinho fora da área, no tempo certo, sabe? Sabe assim, era um time em campo. Era um time em campo. O Ceará tinha muita disposição, mas não tinha organização, não tinha variação. Era aquela coisa, como ele próprio mencionou, é jogada do Nino, o Nino não tem o que fazer, ele vai cruzar a bola na área e ele erra o cruzamento, entendeu? Então parece muito pouco repertório. Apesar do Ceará, nessa partida, eu até acho que o Ceará conseguiu fazer algo melhor do que nos últimos jogos, mas ainda não suficiente. E a minha dúvida agora, Iago e Lucas, restando 5 jogos, o treinador não me parece ser o treinador ideal. Aliás, para mim já não era o ideal para esse momento que o Ceará está atravessando. É a primeira experiência dele como treinador. Sinceramente, se eu sou o Ceará, eu não acho que o Lúcio vai conseguir fazer esse time jogar mais do que vem apresentando. Eu ou iria de interino. Por exemplo, o Atlético Goianiense, depois da saída do Eduardo Batista, está com interino. Conseguiu 11 pontos em 15, entendeu? Eu acho que tem o outro também, tem um que está com interino também, mas eu acho que é o Juventude, né? O Juventude já está na zona de rebaixamento. Mas eu tá com a impressão que tinha um outro clube também que estava com um treinador interino nessa reta final. Então, assim, eu não acho que o Lúcio vai modificar nada significativamente. Não tenho gostado das escolhas dele. Sinceramente, ou eu iria com o Juca Antonello, que é o interino do Ceará, nessa reta final, sabe assim? Para ter um fato novo. Eu não sei se vocês pensam dessa maneira, mas eu daria um ponto final com o Lúcio. Acho que não deu certo a tentativa, era algo que eu esperava, né? Porque eu tinha falado, era um tiro no escuro, e um tiro no escuro você também. Né? Um tiro arriscado e no escuro, né? Porque o tiro no escuro, Lucas, às vezes você pode até acertar, entendeu? Mas não é um planejamento. Isso não é um planejamento. O Ceará passou dias para anunciar um treinador e quando vai anunciar é um treinador iniciante para um campeonato complicado como é a Série A. Então, eu acho que, sinceramente, claro, a culpa não é do Lúcio, o Lúcio é o menor dos problemas, mas para ter um fato novo, eu pensaria em trazer, assim, dispensar o Lúcio e ir para a reta final só com o Juca Antonello, para não ter mais, sabe, eu acho que esse momento aí de ficar listando. Eu acho que o Lúcio hoje está até atrapalhando algumas coisas, embora o time tenha alguns bons momentos, mas no geral, para mim, eu acho que já deu para ele. Não acho que é treinador capaz de tirar o time dessa situação. Mas você acha que isso é viável, Minhoca? Você acha que tem chance de acontecer? Se fala por aí? Como é que está o clima para isso?
Não, eu acho difícil, né? Isso poderia ter sido uma coisa comentada mais no jogo passado. Por conta do incidente que aconteceu na Arena Castelão, esse assunto não ficou à tona, né? Porque, Entendi. digamos, se tivesse acontecido ali o empate, né, como aconteceu, termina ali no tempo normal. Certamente, o assunto que seria discutido após o jogo acho que já deu para o Lúcio. Eu acho que o momento para trocar é agora, restando 6 jogos. Sim. Só que aí passou uma semana, essa semana se discutiu muito mais o que aconteceu ali por conta dos Punição, né? incidentes. Como é que vai ser? Do que propriamente a questão do Lúcio, né? Mas eu tenho a sensação de que o Ceará vai segurar até o fim. A impressão que eu tenho é que vai segurar até o fim. E eu acho até porque talvez por conta de... Novamente, o Lúcio chegou a falar essa semana, eu acho que não sei se o Iago escreveu sobre isso. Ele deu uma coletiva, né? Exatamente já que não teve a coletiva do jogo passado. E a maneira como ele falou me parece um treinador que está defendendo muito mais o seu cargo do que propriamente entendendo o real motivo, entendeu? Dá para entender certas coisas dele não colocar tão exposto assim, mas da maneira como ele falou, e o Iago vai lembrar, ele chegou a falar o seguinte, perguntaram para ele, o que é que está faltando, né? Você chegou com o discurso de brigar pela Libertadores, e o time agora está lutando contra o rebaixamento. O que é que está faltando? Ele falou, está faltando vitória. Primeiro, é uma resposta totalmente superficial, Genérica. todo mundo sabe que é a vitória que está faltando, mas ele não foi a fundo nesse problema, né? Que é o time jogando mal. Dá a entender que ele está dizendo... Na verdade, Minhoca, o meu time está jogando bem e não está vencendo por detalhe. Isso é que é o mais grave, entendeu? Mas o que ele dá a entender na resposta dele, e aí eu tenho bem nítido isso na mente, é justamente isso que ele diz. Ele diz que o time tem melhorado, que tem mostrado um desempenho melhor, só que precisaria de uma melhor sorte para converter o bom desempenho em gols. Veja, assim, ou tá todo mundo vendo o jogo errado, ou então, assim, eu acho que tem um problema muito grave na análise dele, porque o time não está melhorando. Muito pelo contrário. Se falava muito de uma apatia generalizada da época do Marquinhos Santos e que o time tinha evoluído tudo que evoluiu junto com o Dorival Júnior, ultimamente, em alguns momentos de jogo, eu acho o time do Lúcio pior que o do Marquinhos Santos. Então, assim, não dá para ele abrir a boca e dizer que falta só a vitória. Veja, assim, tudo bem, eu particularmente eu não acho que o Lúcio seja o culpado. Para mim, inclusive, ele é muito mais um passageiro da crise do que qualquer outra coisa. É um cara que, assim, não tinha experiência como técnico profissional e que pegou um Ceará no pior momento da temporada e que acabou sendo engolido pelo contexto todo em que o clube se colocou. Porque é só a gente comparar, por exemplo, antes e depois da data FIFA, como você me citou. Antes da data FIFA, a gente viu um Ceará aguerrido, que brigava por todas as bolas, que tinha compactação, que tinha presença de ataque e que se fechava muito bem. Veio a data FIFA, parece que girou alguma chave dentro do elenco que é completamente outro. A postura desempenho abaixo, o ambiente, porque se falava muito, Iago, dessa questão, ele é um cara vitorioso, ele é um cara líder para um momento como esse. E aí começa, eu acho que, na verdade, o Lúcio, na verdade, é mais um cara contaminado pelo ambiente do Ceará. É aquela coisa, você traz um passageiro, cara... né? Exatamente, como você falou, um passageiro. Quando ele entra no momento do ambiente totalmente contaminado, não é esse cara que vai modificar todo mundo. Na verdade, não é o ditado não é uma laranja ali, uma fruta boa que vai transformando as podres em boas. É o contrário, entendeu? É exatamente uma podre que vai contaminando todas as outras. Então, nesse cenário, o Lúcio ele chega e ele vê praticamente toda essa mentalidade, né? Essa mentalidade. Lucas, eu acho que tá sem som o teu... Não, eu ouvi o que ele falou, mas tá bem baixo o microfone dele. Bem baixo. Quando tem muita fruta podre, pode chegar a fruta boa que for, que não vai ter jeito, né? É mais fácil ela apodrecer, porque ela tá em meio às coisas. Mas é só para fazer uma analogia do ditado de que não tem por que você trazer um cara vitorioso em meio a um grupo que em vários momentos da temporada fracassou, como foi contra o Iguatu, quando foi contra o CRB, e quando foi contra o Fortaleza e o São Paulo, embora nesses contextos dá para se entender, mas é muito mais eliminações que entram muito mais pelo acúmulo do que o Ceará já carregava durante essa temporada. Esse momento, eu acho que o Lúcio perdeu o momento, entendeu? Como disse o Iago, foram 10 dias que ele tinha de trabalho
E o que a gente viu dos 10 dias para cá é o time já não ganha mais, o time às vezes se perde dentro de campo, como foi o caso do Vina diante do Goiás. Às vezes nem briga mais. E ele vai insistindo Isso é em importante jogadores também. como, por exemplo, né, hoje ele não contou nem com o Richard nem com o Vasquez. Se os dois tivessem aptos, ele teria continuado com o Richard, mesmo não jogando bem, teria talvez dado mais chance ao Vasco, mesmo não jogando bem. Então, eu acho que ele não conseguiu fazer o time virar. Teve ali um leve lapso, mas nesses 10 dias que ele teve, ele perdeu o fio da meada e agora ele está, como disse o Iago, passageiro nesse barco que está afundando, né? Praticamente é uma situação muito difícil. Eu, sinceramente, se eu sou o Ceará, eu dava um ponto final, mas eu não sei o quanto internamente esse assunto, né, está sendo tratado pela diretoria e pelo atual presidente que decide.